Mateus capítulo 5, verso 1 ao verso 3. Vamos fazer uma leitura. Assim nos diz a palavra de Deus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos orar. Senhor Deus, Pai eterno, Deus bendito, Deus misericordioso, tardio em graça, sapientíssimo, cheio de glória, de graça, verdade, infinito, Deus em si, ó Deus da aliança, Deus que não inocenta o culpado, mas o Deus que justifica aqueles que têm fé em Cristo, Deus que um dia voltará e estabelecerá o reino para todo sempre, ressuscitará os homens, vindicará a tua glória e reunirá o teu povo. Ó Deus, é a ti que nessa manhã nós oramos, Senhor. E eu te peço, Senhor, que tu nos fales pela pregação da tua palavra, Senhor. Que a tua palavra possa tomar o nosso coração e capturar nossa alma, Senhor, e nos levar submissos até o trono de Cristo. Tu tenhas misericórdia deste pregador que aqui está, que tem a grande responsabilidade de proclamar o Evangelho, a tua palavra para os meus irmãos, e que tu também possas falar comigo, ó Senhor, que sou uma ovelha tua também, e tenha misericórdia dos meus irmãos e de mim também, Senhor. Em nome de Jesus oramos, amém. Uma água aqui. Uma água embaixo. Não tem dúvida. Como é batista, tem que ser muita água. Então vamos lá. Meus irmãos, aqui nós temos diante de nós o Sermão do Monte. Estou começando lá na igreja uma série sobre o Sermão do Monte. Vou aproveitar para poder trazer aqui também para os irmãos. Os irmãos conseguem me ouvir ao fundo? Está boa a voz? Então, meus irmãos, nós temos aqui diante de nós o conhecido Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, também conhecido como Sermão da Planície, tá? Porque novamente esse sermão ele é repetido lá em Lucas, capítulo 6, e lá diz que Jesus subiu a uma planície, tá? Então ele é conhecido por esses três nomes: Sermão do Monte, Sermão da Montanha ou Sermão da Planície, tá? E em primeiro lugar ele é apresentado aqui no Evangelho de Mateus, tá? E o Evangelho de Mateus, já começando aqui com o Sermão do Monte, tem o propósito de fundamentar o ensino de Cristo sobre o reino de Deus. Capítulo 5, ele segue não somente, obviamente, em número ao capítulo 4, mas em tema também, porque no capítulo 3, João anuncia que o rei vem. Né? João Batista anuncia que o rei vem, que o reino é chegado. No capítulo 4, o rei é tentado por Satanás e é oferecido ao rei todos os reinos do mundo. Olha que irônico aqui. Satanás faz isso. Satanás não tem nada para oferecer, mas lembre-se, ele estava tentando Jesus em carne, tá bem? Então nós conhecemos a história. Jesus ali vence Satanás na tentação, e no capítulo 5 agora começa o Sermão do Monte falando sobre as características do cidadão do reino. Então há uma ênfase muito forte
sobre reino no Evangelho de Mateus. Lembrando que o Evangelho de Mateus, irmãos, os primeiros destinatários foram judeus que estavam chegando à fé. Então, na mente deles, a ideia de um rei que vem para estabelecer um reino era algo que estava muito vivo na mente deles. Tá bem? E então, já no Sermão do Monte, nós vemos aqui Jesus ele apresentando que esse reino ele tem cidadãos cujas características são parecidas com a do seu rei. O rei tem um determinado caráter e os cidadãos do reino também têm caráter semelhante ao rei. E ele faz isso já começando nas bem-aventuranças. Tá? O Sermão do Monte ele tem basicamente aí, podemos dizer, tem 3 divisões. Na verdade, se a gente for dividir mais ainda, tem 8 divisões. Tá? Mas em grandes blocos tem 3 divisões. Começa com o Sermão do Monte, que ele estabelece o fundamento dos cidadãos do reino, o caráter desses cidadãos do reino. No restante do capítulo 5 até o fim do capítulo 6, numa macro divisão, uma divisão maior, apresenta os desdobramentos do que esses cidadãos do reino, o que eles fazem como expressão do seu caráter. Tá? E no capítulo 7 ali, existem algumas advertências de Jesus para os cidadãos do reino. Advertência de apostasia, o alicerce, fundado sobre a rocha ou sobre a areia, e por aí vai. Bem? Outro detalhe aqui importante para nós vermos é que o Evangelho de Mateus, em vez de ter a expressão reino de Deus, tem reino dos céus. Isso é curioso, tá? De tal maneira que alguns irmãos passaram a entender que o reino dos céus é uma coisa e o reino de Deus é outra. Então eles começaram a especular essas coisas, como se Jesus estivesse oferecendo 2 reinos, um reino para Israel e um reino para a igreja. Um reino para Israel era chamado de reino dos céus, o reino para a igreja era chamado de reino de Deus, tá? Porque eles faziam essa distinção entre igreja e Israel, esses irmãos, tá? Porém, isso é um equívoco de leitura do texto de Mateus. Por quê? Porque a expressão reino dos céus e reino de Deus é a mesma coisa. Porque, como o próprio Mateus diz, você não pode jurar pelos céus porque Deus está lá, não é? Então, quando Lucas, por exemplo, ele usa a expressão reino de Deus, em vez de falar reino dos céus, existe um propósito para aquilo dali, bem como um propósito para Mateus falar reino dos céus. E um desses propósitos é que, lembre, Mateus está escrevendo para judeus que estavam chegando na fé cristã. E esses judeus que estavam chegando na fé cristã, eles, muitas vezes, eles tinham uma falsa concepção de reino. Eles entendiam o reino, os judeus da época, como uma coisa materialista, tá? Uma coisa mais política mesmo. E que quando o Messias chegasse, ele iria expulsar em Roma, que estava instalado ali, o Império de Roma, controlar Israel, botar os romanos para correr, tá? Ele iria literalmente sentar no trono ali e governar como um rei físico mesmo na geografia de Israel. Tá bem? Os judeus tinham essa ideia mais materialista desse reino, mais física desse reino. E então, Mateus, de propósito, ele fala de reino dos céus. Ele quer dar uma ênfase de que o reino é espiritual. É o céu reinando no coração do crente. Mateus quer deixar isso claro, tá bem? E ainda tem um outro detalhe aqui interessante, é que como ele está escrevendo para os judeus tinham muito escrúpulos ao pronunciar o nome de Deus, tá bem? Então, muito provavelmente, também tem a ideia aqui de tentar evitar gastar muito o nome de Deus e sempre falar de reino, tá bem? Tem esse ponto aí também. De tal maneira, irmãos, que o Sermão do Monte é um dos sermões mais conhecidos de
toda a Bíblia. Nós sabemos que tem vários sermões dos evangelhos, né? Tem sermão escatológico lá de Mateus 24, 25, e há pequenos sermões nos 4 evangelhos, nós sabemos disso. Mas o Sermão do Monte digamos assim, de todos, está entre os mais conhecidos. E ele é tão conhecido, tão estudado, que quando nós vamos falar sobre o Sermão do Monte, existem pelo menos 4 posições, 4 visões, tá? Sobre o que significa o Sermão do Monte. Há pelo menos 4 posições sobre o significado do Sermão do Monte. E eu vou falar aqui panoramicamente para os irmãos, tá? A primeira posição é chamada a posição do Evangelho Social. E essa posição, ela surgiu ali no começo do século XX, ela dizia o seguinte, que essas bem-aventuranças aqui, bem-aventurados que choram, bem-aventurados humildes de espírito, os mansos, essas pessoas aqui, elas são pessoas que vão construir uma sociedade pacifista. E Jesus ele está propondo aqui uma atitude de caráter mais, uma ética social. E sendo exatamente essas pessoas que Jesus descreve aqui, nós vamos construir uma sociedade melhor. Jesus está dando aqui a fórmula do bem-estar social para as pessoas. Tá? Esse evangelho social aqui, ele nasceu com liberalismo teológico, eram pessoas que não acreditavam que a Bíblia é inspirada e essas coisas todas, e eles precisavam pregar alguma coisa nas suas igrejas. Então começaram a dizer, olha, seja uma pessoa humilde, seja uma pessoa mansa, vamos tornar nossa sociedade melhor. Eles começaram a falar essas coisas, que até hoje tem gente que usa a Bíblia meramente para ter um caráter mais moralista, né? Mas começou aí. Obviamente que essa é uma leitura errada, né? Ela deve ser rejeitada, porque ela minimiza a importância do Sermão do Monte, transformando o sermão meramente numa fórmula moral, de moralismo, como qualquer outra religião ou instituições que nem religião são, tá bem? Quando na verdade o Sermão do Monte ele apresenta um elemento profundo e super espiritual deste reino, que é construído não por boas atitudes humanas, mas por uma atividade sobrenatural do rei. Tá? Então esse reino, ele vem de cima para baixo, é Deus que estabelece o reino, e não um reino construído de baixo para cima pelas boas atitudes humanas. A segunda posição é a posição dispensacional. Parece um palavrão tão grande que é, né? Dispensacional. O que é isso? Alguns irmãos, aqueles lá que faziam diferença entre reino de Deus e reino dos céus, depois eles voltaram dizendo da seguinte maneira, olha, já que o evangelho de Mateus foi escrito para judeu, então esse reino está sendo oferecido, ofertado aos judeus. Porém, nós sabemos na leitura do Novo Testamento que os judeus rejeitaram o Messias, né? Inclusive até quando colocaram lá em cima da cruz, né? Jesus, o rei dos judeus e tal, os próprios judeus pediram para tirar aquilo ali, eles estavam rejeitando o seu rei. Então, uma vez que eles rejeitaram, Jesus agora retira a sua promessa de rei, que eles estavam trazendo ali na hora, e então ele morre, ressuscita, derrama o seu Espírito Santo e cria uma segunda fase do seu plano, que é a igreja. É a igreja. E agora, para a igreja, ele dá vários pontos doutrinários, modos de viver, através dos líderes da igreja, a saber, os apóstolos, que escreveram epístolas. Então, autoritativo para a igreja, esses irmãos diziam, esses dispensacionalistas, autoritativo para a igreja são as epístolas dos apóstolos, e não os evangelhos, principalmente o evangelho de Mateus. Então, você não pode pregar o evangelho de Mateus, especialmente o Sermão do Monte, para a igreja, porque o Sermão do Monte foi dado por judeus, por Jesus, e eles não quiseram. Esse Sermão do Monte só vai ter funcionalidade lá no milênio, quando Jesus voltar a segunda vez, introduzir o milênio, aí sim, aí o Sermão do Monte pode ser pregado e as pessoas podem querer viver as prerrogativas aqui do Sermão do Monte. Até lá,
A igreja não tem que estar pregando sermão do monte, mas os irmãos começaram a dizer isso. Obviamente que isso é um entendimento errado, tá? Porque existem várias características aqui do sermão do monte que são repetidas lá nas epístolas, né? Inclusive sobre a questão de juramentos. O apóstolo Tiago fala a mesma coisa, sim, sim, não, a palavra do crente. As cartas gerais, nós vemos vários preceitos que estão aqui. Paulo, muitas vezes, ele usa os evangelhos, quando ele diz assim, disse o Senhor, não eu. Aí depois ele diz, digo eu, não o Senhor. Ele está interagindo com o que Jesus disse nos evangelhos. Ele está repetindo nas epístolas, tá? Então, o evangelho com as epístolas formam unidade, é claro, tá? Essa visão ela é estranha por isso. E ela também é estranha, irmãos, porque a Bíblia deixa de uma forma muito clara, muito bem fundamentada, que Jesus, quando ele veio, ele trouxe o reino. Não é que ele adiou o reino para a segunda vinda de Jesus, lá na... Não. Capítulo 12, versículo 28 e 29, Jesus diz que ele chegou, só que na frente dele tem um valente, e o valente tem uma casa. Só que para ele poder tomar posse dessa casa, tem que amarrar o valente, porque senão não tem como tomar posse da casa. E Jesus falou isso quando ele tinha acabado de praticar um exorcismo, expulsar o demônio. E Jesus disse, expulsei o demônio? Então, se eu expulsei o demônio é porque é chegado entre vós o reino de Deus. Então Jesus deixa muito claro que o reino chegou nos seus dias, tá bem? E além disso, essa visão ela é errada, por vários outros fatores. Ela fatia as escrituras, como tornando o evangelho de Mateus totalmente irrelevante para a igreja que veio logo a seguir, como se o Senhor tivesse dado um livro inspirado para ter função só depois da segunda vinda de Jesus. Enfim, é um mecanismo esquisito, mas os irmãos começaram a pregar por aí, e tem gente que crê assim até hoje. Estou dizendo para os irmãos porque pode ser que um dia vocês encontrem com alguém assim, tá? A outra visão é a visão, uma visão chamada da nova lei. Essa visão, posição da nova lei, ela é uma visão mais antinomista que antinomista. Ela é contra a vigência, a função da lei moral na vida do crente hoje, tá? E essa visão, chamada nova lei, entende que Jesus é o segundo Moisés, e que Jesus, a semelhança do primeiro Moisés, que subiu ao monte para receber a lei, agora Jesus está subindo ao monte para pregar essa lei, mas não é a lei de Moisés, é uma outra lei. Mas não parece algumas coisas, não é? É coincidência, tá? É incidental, acidental, melhor dizendo, tá? E então, sendo assim, a igreja está debaixo somente dos ensinamentos do que Jesus falou e dos apóstolos, e não daqueles mandamentos do Antigo Testamento que são irrelevantes para a igreja. A igreja não, nesse pensamento da nova lei, o crente não estaria debaixo de nenhum mandamento, inclusive nem dos 10 mandamentos, tá? As pessoas dizem isso. Obviamente essa é uma visão errada, tá? Porque o próprio Senhor Jesus disse aí no versículo 27, no versículo 17 do capítulo 5, você pode ver comigo, Jesus deixa muito claro, não penseis que vim revogar a lei. E essa visão diz que Jesus veio para revogar a lei de Moisés, para abolir a lei de Moisés. E Jesus disse que não. Não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. E a ideia de cumprir é vim para dar continuidade, vim para obedecer a lei também. Certo? Então está claro que Jesus não está se opondo à lei e nem pretende trazer uma coisa nova aqui. Tá? Ok. E além disso, essa visão pode incorrer em problemas sérios de ética na vida do cristão, visto que eles acreditam que só aquilo que está no Novo Testamento que é válido para nós. Se alguma coisa está no Antigo Testamento e não é repetida no Novo Testamento, isso não permanece. O problema disso é porque tem vários mandamentos importantes lá no Antigo Testamento que não são repetidos no Novo Testamento, mas essas pessoas aqui não teriam coragem de agir coerentemente. Por exemplo, onde é que está no Novo Testamento o mandamento contra bestialismo, união de gente com animal? Onde é que está no Novo Testamento isso? Em nenhum lugar. Mas eles aprovam isso, que defende essa visão? Não aprovam, está certo de não aprovar, mas está sendo incoerente, tá bem? Então, tem essa terceira posição também, que tem problemas seríssimos para a ética cristã. Tem um pessoal conhecido que defende isso daí também, que eu não vou dizer aqui não.
Ok. E tem a quarta e última posição, que é a visão bíblica e a visão reformada, claro, bíblico-reformada, que acredita que Jesus ele está expondo a lei, tá? E ao mesmo tempo apresentando o caráter espiritual dessa lei. Então Jesus estaria fazendo aqui duas coisas. Ele estaria dando a interpretação correta da lei, tá? Por exemplo, quando Jesus diz assim no capítulo 5, versículo 21: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Ok, aqui. Eu porém vos digo, deixa eu ver se é aqui. Não, é o versículo 43, diz assim: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. No Antigo Testamento dizia, amarás o teu próximo, Levítico capítulo 19, versículo 18. Mas onde é que está dito no Antigo Testamento, e odiarás o teu inimigo? Em lugar nenhum. Mas os judeus, com as suas tradições que soterraram a pureza das Escrituras do Antigo Testamento, colocaram isso daí: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus está dizendo, não, a lei lá não diz isso não. E Jesus mostra o elemento espiritual também disso. Ele explica e apresenta o elemento espiritual, tá bem? Então essa é a posição bíblica. E essa lei é para a igreja. Por quê? Porque o reino de Deus chegou e a igreja usufrui dos benefícios desse reino. É co-participante das promessas da antiga aliança que foram dadas primeiramente. Tá? Então nós temos uma unidade aqui do padrão ético de Deus, a unidade aqui do povo de Deus, do Antigo e do Novo Testamento, e nós temos também aqui uma unidade do plano de Deus, porque é um reino só. Um reino que começa com Abraão, com uma família pequena, e se expande, se torna uma grande nação, e chega no Novo Testamento, vai além de todas as nações, e vai para todos os povos, tribos, línguas e nações, e o reino de Deus se espalha por todo mundo, até a consumação do século. É um só plano, tá bem? Até o dia em que, segundo Mateus 25, ele vem para consumar o seu reino, né? Quando ele vai dizer, ao estabelecer o reino eterno, vinde benditos do meu Pai, para o reino que está preparado antes da fundação do mundo. Ele está falando agora do reino eterno, uma outra faceta do reino de Deus na história, tá? Mas em continuidade com o anterior, claro. Então, dito estas coisas, isso daqui é o exame do texto, é a explicação do texto, tá? Mas o texto tem explicação, mas tem doutrina também. Tem explicação, tem doutrina e tem a aplicação da doutrina, né? Então, dito estas coisas aqui na explicação, eu quero apresentar aqui aos irmãos o propósito do Sermão do Monte, em especial a primeira bem-aventurança, visto que eu entendo que é melhor nós estudarmos a bem-aventurança uma por uma, separadamente, tá bom? Então eu vou pregar aqui a primeira, e sabe lá Deus quando é que eu vou terminar. Mas a primeira vai. E a primeira bem-aventurança qual é? Nós já lemos aí, né? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino. Então quero apresentar aqui para os irmãos o propósito da primeira bem-aventurança, quem é o beneficiário da primeira bem-aventurança e o resultado da primeira bem-aventurança. Tá bem? Na Escritura, irmãos, nada está por acaso. Se essa bem-aventurança aqui, bem-aventurados os humildes de espírito, veio em primeiro lugar, é porque Deus intencionou que assim fosse. Deus tem uma razão muito específica para poder colocar isso daqui como a primeira bem-aventurança. E nós vamos tentar entender qual é essa razão aqui que Ele deixou para nós na Bíblia. Tá? E nós podemos dizer que o texto nos fala dessa pessoa que é pobre em espírito, porque esta bem-aventurança é o fundamento da qual vêm todas as outras. Todas as outras. É o tijolo, vamos lá, é um alicerce que Deus estabelece em primeiro lugar, chamado humildade,
melhor dizendo, pobreza em espírito, vamos ver o que é isso. E sobre esse alicerce, Deus vai colocando os outros tijolos. Mas esse é um alicerce. Tá? Um alicerce. E ele tem um propósito de estabelecer esse primeiro elemento como fundamento de todos os outros que virão. Para quem? Para os discípulos de Jesus. Para os discípulos de Jesus. Esse texto aqui não foi dado para poder ensinar a lei para alguém ser salvo. Quer ir para o reino dos céus? Quer ir para o reino de Deus? Não seja manso. Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Está errado. Jesus disse isso para quem? Versículo 1. Vendo Jesus a multidão, ele subiu ao monte. E quem se aproximou de Jesus? Seus discípulos. Ele pregou para os discípulos. O sermão desse inteiro maravilhoso, Jesus pregou para um pequeno grupo de pessoas. Tá? Foi para os seus discípulos. Então o Sermão do Monte não é uma pregação, digamos assim, uma pregação de Jesus evangelística. Jesus, na verdade, é que ele está doutrinando. Ele está ensinando o caráter do cidadão do reino. Tá bem? Ok. Então ele começa a dizer qual é esse caráter. O primeiro caráter aqui é que essa pessoa ela é humilde. Tá? Humilde. Outro ponto aqui é que cada uma dessas bem-aventuranças, embora essa primeira tenha alguma importância, porque é o fundamento, mas as outras, irmãos, estão relacionadas. Estão todas relacionadas. Tá? Por exemplo, os humildes, dificilmente, verdadeiramente humildes, no estado de humilhação colocada por Deus. Tá? Dificilmente eles ficarão sempre alegres, sempre felizes nesse mundo. Se não o ímpio fica, irmãos, quanto mais o crente não está conformado com esse sistema. Então esse mundo para o crente é um vale de lágrimas. Tá? E ele vai chorar, mas não é pouco não. Aí entra a próxima bem-aventurança. Porque bem-aventurados os humildes, mas bem-aventurados também os que choram. Mas ele chora, não é só porque ele sente as agonias do mundo. Esse crente aqui, ele chora também porque ele sofre injustiças por amor ao Evangelho. Aí agora entra uma outra bem-aventurança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. E assim por diante. De tal maneira que todas as bem-aventuranças estão entrelaçadas. Estão unidas. Tá bem? É claro que todas essas bem-aventuranças têm uma razão específica. Tá? Mas elas formam um todo. O que é que eu quero dizer isso? É porque, irmãos, cada uma dessas bem-aventuranças aqui, elas constituem, preste bem atenção nisso, o caráter do crente. Vou dizer com outras maneiras. Todo crente verdadeiro, crente transformado por Jesus, essa pessoa ela tem cada um desses elementos aqui, certo? Então você pode pensar, onde é que está a minha mansidão? Mas se você é crente, você tem, nem que seja em pequena gota, mas está tudo lá, porque esses são os elementos que formam o caráter do cidadão do reino. É como o fruto do Espírito lá em Gálatas capítulo 5. Ele diz, as obras da carne, Paulo fala, e depois ele diz, mas o fruto do Espírito aí ele diz amor, longanimidade, domínio próprio. Uma coisa interessante, ele diz, mas os frutos do Espírito são, no plural. Deveria dizer, na nossa mentalidade, ele diz isso. Ele diz, mas o fruto do Espírito aí ele começa a dar vários elementos ali. Qual a ideia? É como se fosse, uma laranja. E a laranja é composta de várias partes, a casca, o plombo, o caroço, está tudo ali, e tudo aquilo ali forma laranja. De tal maneira que se você tira a casca, é uma laranja completa, né? Nas laranjas sem casca por aí. Então, da mesma maneira como o fruto do Espírito, que o crente tem cada um daqueles elementos do fruto do Espírito, às vezes tem mais intensamente um elemento do que outro, às vezes o elemento está um bocadinho mais apagado, mas está lá, precisa ser despertado, mas está lá. É o fruto do Espírito. Se você tem um Espírito, ele vai produzir fruto. Né? Da mesma maneira, é aqui essa questão
o caráter do rei. Óbvio, um outro ponto. Há crentes que têm essas características aqui expressas de uma maneira muito mais intensa. Você vê com muito mais clareza a mansidão na vida desse crente, a humildade na vida desse crente. Irmãos, tem gente que quando a gente vai falar, a gente conhece, irmãos, parece que a gente vê, rapaz, Jesus deve ter sido desse jeito aqui. A gente pensa, mas é muito parecido. Acho que se Jesus estivesse entre nós aqui, acho que ele falaria mais ou menos desse jeito. Tem gente que, eu conheço pessoas assim, né? É uma piedade mesmo profunda. Deus concedeu a graça, essa pessoa está muito próximo ali do trono. Você percebe isso? Tá? Eu não estou falando só de uma fala mansa, devagar. Não, estou falando da atitude, da forma como essa pessoa se porta, como ela fala, como ela lida com os problemas. Dá para ver, parece que essa pessoa acabou de descer do céu. Né? Tem gente assim. Mas por outro lado, tem gente, irmão, você sabe que é crente, mas pensa no crente fraquinho, né? É para a célula do mundo, parece aquele foquinhozinho, tipo piscando assim, só falta se acabar. Mas tem luz, só que está no fim, mas tem. Né? Então tem essa variação aí. Mas esse crente que é fraquinho, ele pode, pela graça de Deus e os meios de graça, crescer, né? E se tornar um crente mais santo, mais fiel, mais maduro, tudo isso, tá? Ok. Vamos aqui. Então, para nós verificarmos aqui qual é o significado dessa pessoa que é humilde de espírito, o que é que significa alguém que é humilde de espírito? Para a gente saber o que significa pobre em espírito, é preciso primeiro a gente saber o que não significa. Entender o que uma coisa é, às vezes ajuda a gente a entender o que ela não é. Então vamos entender primeiramente. A humildade descrita aqui pelo Senhor Jesus não significa uma atitude fraca, covarde, uma pessoa que não tem expressão de firmeza no trato social. Tem gente que confunde, né? Essa pessoa é tão boa, a pessoa é fraca, a pessoa não reage. Não reage. Né? Parece que só faltou enterrar, né? Mas está ali. Né? Parece que não tem vida nem nada. Não. Pobreza em espírito não é isso. Há pessoas na Bíblia com temperamento forte, mas são pessoas humildes. Totalmente independentes de Deus. Pode falar, por exemplo, que Elias era assim, vigoroso, mas totalmente independente de Deus. Precisava, ele corria lá nos pés do Senhor e ia orar a Deus, clamar mesmo. Né? A gente tem, por exemplo, o caso de Pedro. Pedro foi tratado por Deus, irmãos, ferro e fogo. E chegou um determinado momento que Deus começou a humilhar Pedro. E ele negou o Senhor, e a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Chorou amargamente. Spurgeon dizia uma coisa interessante, mas era a especulação dele mais interessante. Ele falava que talvez tal era o quebrantamento de Pedro, que sempre quando ele lembrava, mesmo já na sua velhice, que chegou a negar o seu Salvador, mesmo na sua velhice ele chorava sobre a velhice. E não é difícil não, irmãos. Lembrando que ele chegou a negar o seu tão meio Salvador. Não é? Mas ele aprendeu com isso. Foi repreendido por Paulo, né? Gálatas deixa isso para a gente muito claro, lá no capítulo 2, versículo 11, Paulo diz que ele repreendeu e resistiu na cara. Ele se tornou repreensível. E na frente de todos. Pedro engoliu seco, irmãos. Quando chega lá na segunda epístola, capítulo 3 de Pedro, ele começa a elogiar Paulo, reconhece o seu apostolado e diz que os escritos de Paulo, o nome de Deus, é escritura tal como os livros do Antigo Testamento. Olha o patamar que ele bota Paulo. Humilde, mas com temperamento forte. E Paulo, irmãos?
aquela briga ali por causa do João Marcos. Não, ele vai, não vai não, vai. Botou o João Marcos para fora porque ele entendeu que o João Marcos estava errado ali, naquela viagem missionária. E algumas coisas que Paulo falava, parecia que ele tinha um problema em relação a... Era uma fraqueza, talvez, essa questão da humildade. Mas Deus venceu a resistência do apóstolo e ele se tornou humilde. Às vezes ele dizia assim, falou, por exemplo, Filipenses 3, se for para se vangloriar por causa da lei, eu tenho do que me vangloriar. Aí começa a dar a lista de um judeu que gostava de se vangloriar por causa da lei. Fui circuncidado ao 8º dia, sou da tribo de Benjamim, ele começava a dizer, fariseu, olha só. Aí lá tem a humildade dele, mas eu considerei tudo isso como lixo, refúgio, esteio. Tudo isso para mim não vale nada. Olha só. Para que Cristo tenha excelência sobre todas as coisas. E tal foi a humilhação desse homem, irmãos, que até mesmo, olha como Deus tratou com ele. Deus enviou um mensageiro de Satanás, um espinho na carne, para que ele não se vangloriasse. Tal foi o tratamento que Paulo recebeu, que ele chegou a dizer posteriormente que ele era o menor de todos os apóstolos, e ainda deu ser mais, porque pelo menos era apóstolo, né? Mas foi mais ainda, e ele disse que era o pior dos pecadores. Tá? Então essa ideia de ser humilde, é ter uma atitude fraca, uma pessoa volúvel, que os outros fazem o que querem, isso não está de acordo com as Escrituras, porque essa marca aqui de humildade cristã, ela não é algo próprio de alguém piego, de alguém fraco, uma coisa assim. Ela é algo concedido por Deus. Não é um talento natural, por exemplo, a pessoa que tem mais capacidade de ouvir reclamação dos outros. Não é isso. É algo dado por Deus. Tá? Algo espiritual. Vamos aqui. Então, outra coisa que ser pobre em espírito não é. Ser pobre em espírito não significa ser pobre financeiramente, ser um pobre coitado, como a gente chama, né? Por que eu falo isso, irmãos? Porque lá em Lucas capítulo 6, versículo 20, Lucas vai falar que bem-aventurados são os pobres, porque deles é o reino de Deus. E ele não usa a expressão pobre em espírito, e poderia trazer a ideia de alguém realmente que é pobre financeiramente. E foi assim que a Igreja Católica, Apostólica Romana, entendeu e passou a doutrinar em cima disso, no que eles chamavam de voto de pobreza. Francisco de Assis criou uma ordem dos franciscanos, você fazia um voto de pobreza, alcançava a salvação, ou então méritos agregando a salvação que você tinha. E a Igreja Anglicana também passou a replicar isso. Algumas igrejas anglicanas, né, mais parecidas com a Igreja Católica. Tá? Não é isso. Por quê? Porque a pobreza não recomenda ninguém a Deus, irmãos. Ninguém é salvo por ser pobre ou por ser rico. A salvação não se dá por meio da pobreza. Não já está garantido também. Salvação não se dá por questão financeira, nem muito nem pouco. E além disso, nós sabemos, pelo testemunho das Escrituras e pela experiência comum, que há ricos que são verdadeiramente humildes, e humildes no sentido bíblico, e há pobres, irmãos, que são extremamente arrogantes. Tá? Então, a humildade aqui não é simplesmente uma coisa financeira, não é isso. Mas o que é a pobreza de espírito? O pobre em espírito, ele é alguém que reconhece a sua própria desgraça espiritual. Esse é o pobre de espírito. Ele sabe quem ele é e ele sabe quem Deus é. E ele lembra do seu pecado, da sua natureza. Ele lembra que é filho de Adão. E ele começa a reclamar contra si próprio acerca da sua própria miséria. Tá? O pecado, ele humilha esse homem e arrasta ele até o chão. E ele fica profundamente humilhado, dependendo de Deus. É esse homem. Tá? Ele vence algumas inclinações pecaminosas, mas logo está lá, suplicando graça da parte de Deus.
reconhecendo que ele não pode nada, um miserável, desgraçado, um emprestado, totalmente carente de Deus. Então, isso é uma característica de alguém que é pobre em espírito. Melhor dizendo, isso é ser pobre em espírito, ou pobre espiritualmente, melhor dizendo, humilde. Essa é a humildade cristã. Irmãos, e essa característica, ela está muito clara na vida dos crentes mais piedosos, tanto nos nossos dias como no decorrer da história. Quanto mais santo, mais próximo de Jesus alguém é, irmãos, mais pobre em espírito ela vai ser, porque ela vai reconhecer a sua insignificância. Por mais que seja crente e salvo, essa pessoa vai continuar dizendo que por si própria ela não vale nada. Certo? E vou dar só alguns exemplos aqui. Por exemplo, Jonathan Edwards, puritano ali no fim da última era puritana na Nova Inglaterra. Um grande servo de Deus, piedoso, crente. Tá? Irmãos, ele chegava a dizer coisas assim: o meu coração pecador é mais enganoso e profundo que o próprio inferno. Que é um crente dizendo. Tá? Um outro servo de Deus, Thomas Watson, grande servo de Deus, pregador da palavra, crente, pastor, tá? Ele falava, inclusive, bradando do púlpito, o seguinte, durante um sermão: ó, como o meu coração odeia o meu coração. Ele dizia isso. Um outro servo de Deus, chamado Robert Murray McCheyne, um dos maiores pregadores da Escócia, pregador do Evangelho, presbiteriano, que em cima do cavalo ele evangelizou várias cidades da Escócia sozinho, com a graça de Deus, de tal maneira que ele só tinha duas coisas para evangelizar, irmãos, que era uma Bíblia e um cavalo. Inclusive, e no seu diário ele diz, ele orava ao Senhor para que Deus também desse a Escócia para ele, e dizia que eu tenho uma mensagem e um cavalo, mas eu matei o cavalo, cansaço. O cavalo percorreu com ele até morrer, cansaço. Tem que pregar o evangelho. Foi o que esse servo de Deus disse sobre si próprio. Ele falou da seguinte maneira: ó, por uma humildade verdadeira, Senhor, uma humildade não fingida, sei que tenho motivos para ser humilde. Não obstante, não conheço nem a metade desses motivos. Sei que sou orgulhoso e mesmo assim não conheço nem a metade do meu próprio orgulho. Pastor McCheyne disse isso. O que esses casos nos apresentam, irmãos, é que cada um de nós precisamos nos aproximar mais da luz de Cristo. Porque se nós não nos reconhecemos assim, ou pior, é porque a luz de Cristo está brilhando um pouco sobre nós e não está mostrando a feiura que é o nosso pecado. Irmãos, e o homem que é arrogante, não é humilde, ele é arrogante, irmãos, ele é um absoluto ignorante acerca do seu próprio pecado. Um obtuso quando se trata do inferno que é o seu coração. Quanto de maldade que tem ali. Durante o seminário tinha um pastor lá conhecido nosso, velhinho, servo de Deus, e ele chegava para nós, pastor já de muitos anos, e então ele chegava para nós e dizia assim: rapaz, vocês veem um velho como eu, né? 90 anos, já aposentado, reformado, entregou o ministério, fiel à mesma mulher, com mais de 60 anos de ministério, de casamento, pronto, estou acabando minha carreira. Mas vocês não têm ideia de como é suja a mente de um velho. Ele dizia isso. E era crente, como era crente. Só nem a metade do crente teria. Irmãos, aquela pessoa que se acha alguma coisa, na verdade é uma completa ignorante. Completa ignorante. Tá? Não estou falando aqui simplesmente da capacidade de nós ficarmos calados no meio de situações conflituosas. Se você treinar muito isso, você consegue.
É algo espiritual, você dizer: Senhor, me dá um batismo de humildade, porque eu não consigo. Eu me acho muito bom para mim próprio. Não só para as outras pessoas, mas para mim próprio. Tá? Muito bom. Irmãos, quando Deus nos visita com humildade, a gente pode falar com o coração aberto, aquilo que Isaías falou: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei. Quem teve uma visão de Jesus pode falar um negócio desse. As pessoas vivem vendo Jesus a todo momento, né? Todo momento teve uma visão de Jesus, teve uma revelação. E não dá em nada, cada dia mais arrogante, dominando as ovelhas, tirando o dinheiro do povo, mas de vez em quando está ouvindo Jesus, está vendo Jesus nos lugares, não viu nada. Porque se visse, bradava aqui como Isaías fez. Tá? Irmãos, somente quando Jesus nos visita com humildade é que a gente pode reconhecer a nossa insignificância. E então, reconhecendo quem nós somos, nós podemos clamar pela graça de Deus. Isso tudo que eu estou dizendo aqui, irmãos, é doutrina. É doutrina. É a doutrina da depravação total aqui. É você saber que você é mau completamente, no todo, e que todos são maus. Não no sentido de que você é a pior pessoa que faz as piores coisas. Porque tem gente que faz pior coisa do que você. Mas é no sentido de que você tem no seu coração combustível suficiente para ser mais perverso do que aquela pessoa a quem você se vangloria sobre ela. Hoje dizia uma coisa interessante, dizia assim: olha, dentro do nosso coração existe tanta malignidade, irmãos, que se não fosse a misericórdia de Deus que refreasse, nós poderíamos nos transformar em pior tipo de ser humano, ao ponto de fazer Hitler se parecer com o coroinha da Igreja Católica, de tão bom e de tão mal que nós seríamos. Mas está tudo lá dentro do coração. Jesus disse que é do coração que saem essas coisas. É do coração. E agora aqui chegando ao resultado, tá, daquele que é pobre em espírito, daqui para frente. Irmãos, o resultado desta bem-aventurança, que é a última parte aqui, nos apresenta que o resultado daquela pessoa que é humilde, no sentido bíblico, pobre em espírito, o texto deixa claro para nós que essa pessoa é chamada de bem-aventurado, feliz. Feliz é uma tradução um pouco ruim, porque é uma palavra muito comum, mas bem-aventurado é mais do que feliz, irmãos. É mais do que uma mera alegria resultante de tudo funcionar bem ao nosso redor. É mais do que isso. É uma alegria provocada por um ato de Deus. É feliz. Ele lamenta pelos seus próprios pecados, mas ele é feliz também. E esse misto de coisas existe no coração do crente, que é pobre em espírito. Olha só. Tá? O Senhor não cessa de nos abençoar. Por isso, outra medida transbordante que Ele nos promete é que você é feliz sendo pobre de espírito, e Ele lhe dá uma promessa. Você é feliz aqui e futuramente o reino de Deus é para você. Porque o texto diz assim: bem-aventurados os humildes, porque deles será o reino dos céus. É isso que diz? Deles é o reino dos céus. É tão certo que o reino futuro já pertence a esse crente, além deste reino aqui, que Jesus ele usa até o tempo verbal aqui no presente, para dar certeza disso. Ele não diz será, ele diz é. É. Deus nos torna humildes agora, nos faz bem-aventurados já, e na coroação futura, irmãos, desse reino, tudo já está garantido para nós.
É misericórdia sobre misericórdia, graça sobre graça, em todos os estágios da vida cristã, do começo ao fim. Os que Spurgeon falava uma coisa interessante. Ele dizia assim: não há um só passo em toda a experiência divina do crente, não há uma só ligação na maravilhosa cadeia da graça, na qual uma ausência de sorriso divino ou uma falta de alegria real apareça. O primeiro momento da vida cristã sobre a terra, essa pessoa é chamada de bem-aventurado, e também é chamado de bem-aventurado no seu último momento. Bem-aventurado é a seteira que treme na cana do linho, e bendita é a chama que acende aos céus este êxtase santo. Bem-aventurado é a árvore de Jeová, é este crente que está cheio de seiva, o belíssimo cedro do Líbano, a quem o Senhor plantou. Bem-aventurado este crente, deste novo convertido, o bebê na graça. Bem-aventurado o homem perfeito em Cristo Jesus. Assim como a misericórdia do Senhor permanece para sempre, assim permanecerá também a nossa bem-aventurança. Assim como é verdade, irmãos, que aqueles a quem Deus amaldiçoou certamente estão amaldiçoados, também é verdade que aqueles a quem Deus abençoou para sempre estarão abençoados. Algumas aplicações aqui, meus irmãos. Minha primeira aplicação vai ser focada em 2 pontos aqui do texto que estudamos. E a primeira aplicação é uma pergunta. Para todos nós, eu me incluo nisso. Mas a pergunta é se você é pobre em espírito. Você é pobre em espírito, mas você se reconhece como pobre em espírito. E se você se reconhece como pobre em espírito, em que esta humildade tem afetado as pessoas ao seu redor? Elas têm reconhecido essa pobreza de espírito em você? Irmãos, o coração orgulhoso não pode atravessar as densas florestas e chegar até as praias douradas da glória, enquanto não for abatido pelo cetro de Deus que humilha o arrogante. Lembre-se de Nabucodonosor. A ninguém mais é prometido o reino, exceto aos pobres em espírito. A porta estreita que vai para a eternidade não é suficientemente ampla para permitir a entrada de um homem que é muito grande em sua própria opinião. E a porta é muito estreita. A questão não é se você reconhece que falha. Não é nem se você reconhece que peca. A questão é, você se reconhece como o mais pecador dessa manhã aqui, mas de todos aqui eu sou mais pecador. E você entraria numa briga com o seu irmão, numa disputa sobre quem é mais pecador dos dois? Geralmente é o contrário na igreja, né? Quem é melhor? Mas e sobre quem é mais pecador? Paulo dizia: eu sou o principal dos pecadores. Principal dos pecadores. Tá? Então, meus irmãos, se está faltando isso em nós, em você, você pode correr para Cristo e fugir sem Cristo. Porque um cristão que não reconhece essas centelhas da graça e da humildade, tem alguma coisa errada aí, irmãos. Faltando arrependimento, confissão de pecado. Tá? Ore para que Deus age de forma misteriosa no seu coração. E a minha segunda aplicação, meus irmãos, é sobre a alegria cristã. Todos aqui conhecem a primeira pergunta do breve catecismo, né? Já quem falou ontem, primeira pergunta, que é glorificar Deus e gozá-lo para sempre. Irmãos, mas nós experimentamos a realidade dessa segunda parte da pergunta: gozá-lo para sempre, ter prazer em Deus na nossa vida cristã. Irmãos, infelizmente, é possível que falta alegria cristã na vida de muitos crentes. E quando falta alegria na vida de crentes, pode ser 2 motivos. O primeiro, ele é raro, mas pode acontecer. É quando Deus quer lhe abençoar com a frieza cristã. O que é frieza cristã? Você está passando um momento de prova e o céu está cerrado, você olha e não responde,
que você não está em pecado grosseiro, você não está fazendo essas coisas. Mas na maioria das vezes, irmãos, é porque a alegria cristã diminuiu ou cessou porque entrou pecado sério aí na história. Pecado guardado nos porões do coração, está cheio de teia de aranha, só você sabe onde é que está, mas está lá. E você sabe onde é a gaveta e acessa quando precisa. Retira, usa, bota lá dentro, fecha a gaveta, depois agenda o dia que você vai pedir perdão a Deus. Até a próxima vez que você vai acessar o mesmo pecado. Tá, irmãos? E o que é que isso faz? Isso mata a alegria cristã. Não tem como gozá-lo para sempre, ter prazer nele para sempre assim. Tá? Talvez a caminhada cristã de alguém aqui no início pareceu tão viva, tão viçosa, tão clara para todos, tá? E era muito bom. Mas aí foi passando os anos, a gente foi se acostumando com as coisas sagradas, né? E aí perdeu-se a vontade, perdeu-se a alegria de estar na casa do Senhor de manhã, virou formalismo, a palavra virou peso, uma oração curtinha, olho seco, apático, né? Meus irmãos, isso é muito mal, porque o pecado ele é ladrão da alegria cristã, e quando falta alegria na vida do crente, meus irmãos, ele tem que implorar a Deus. Tem que fazer como Davi. Davi estava lá sem alegria, debaixo de pecado. Ele diz: enquanto eu calei os meus pecados, eu não confessava o pecado, estava lá guardadinho. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Cansaço foi só físico, espiritual, e afetou até o corpo do homem. Lá na frente, no Salmo 51, isso era o Salmo 32, ele diz: Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Não é que ele perdeu a salvação, irmãos, mas ele era um crente que não tinha nenhuma alegria disso. Que coisa triste, não é? Por causa do pecado, e pecado não confessado. Às vezes é assim na vida de muitos crentes. Tem mais prazer no dia do Senhor, é o dia para resolver as coisas próprias, né? É tudo normal. As doçuras da manhã no dia do Senhor se tornou um jugo, uma barreira contra as obrigações pessoais, os compromissos, provas pessoais. A luz está se apagando, a consciência está machucada. E vai piorando, irmãos. Vai piorando. Mas tem uma saída. E a saída é, como diz Davi: confessei que o meu pecado, a minha iniquidade não mais o poderei. Irmãos, o pecado confessado é a alegria restituída. É gozar a Deus, é gozar a alegria em Deus para sempre. Tem prazer nele. Eu vou terminar aqui lendo um trecho, mas só antecipando aqui. Quem não conhece direito a história, ou quem não leu, nem assistiu o filme, mas o Peregrino, aquele romance, o segundo livro mais lido depois da Bíblia, né? E lá conta a história de um personagem chamado Cristão, que então ele ouve acerca do Evangelho, ele crê no Evangelho, recebe uma Bíblia e começa coisas diferentes vir sobre ele. Uma pessoa chega para ele e diz: o que é isso aí que está nas tuas costas? Ele diz: é um fardo. E como é que você conseguiu esse fardo? Ele diz: olha, foi a partir do momento que eu comecei a ler esse livro que o evangelista me deu. Era a Bíblia. Ele estava começando a ter uma convicção de pecado. E o livro do Peregrino fala sobre as aventuras dele, né, até a chegada da cidade celestial. Mas uma boa parte ele está com esse fardo, irmãos. Ele está com cansaço espiritual, ele passa pelo pântano do desespero, ele quase morre lá dentro, afogado porque o fardo empurrava para baixo. Irmãos,
Ele não aguentava mais aquele fardo, já estava sem alegria. Tá? Até que aconteceu algo, e eu vou ler esse pequeno trecho terminando com isso. Ele diz: correu desse modo até eu chegar a um elevado onde havia uma cruz, e nessa parte mais alta, um pouco mais abaixo no chão, havia um sepulcro. Vi em meu sonho, e descrevendo sobre o cristão, que ainda assim o cristão chegou até esse monte, e sobre o monte estava uma cruz, e quando ele chegou diante da cruz, o seu fardo foi se afrouxando, escorregou pelos seus ombros, caiu-lhe das costas e saiu rolando, e foi descendo até o sepulcro e caiu lá dentro do sepulcro, e não mais viu o fardo. Então, naquele momento, o cristão ficou alegre e aliviado e disse com o coração, presta atenção, cheio de alegria: Ele me concedeu descanso através do seu sofrimento e vida através da sua morte. E ali permaneceu algum tempo, olhando, admirando-se, pois ficara muito surpreso ao perceber que, ao contemplando a cruz, ele tinha ficado aliviado de uma vez por todas do seu fardo. Olhava e olhava novamente, até que seus olhos escorreram lágrimas e lhe escorria pelo rosto todo. Então o cristão, ao olhar e chorar, vendo o seu fardo sumir entrando dentro do sepulcro, eis que lhe aparecem 3 seres resplandecentes e se aproximam dele saudando, dizendo: a paz seja contigo, cristão. E o primeiro lhe disse: os seus pecados estão perdoados, cristão. Marcos capítulo 2, verso 5. O segundo mudou as roupas esfarrapadas do cristão e o vestiu com roupas novas e brancas. Zacarias 3, versículo 35, referência. E o terceiro ser resplandecente gravou-lhe um sinal e lhe deu um rolo selado, e mandou que o cristão lesse esse rolo durante todo o caminho, devendo entregá-lo no portão da cidade celestial quando chegasse. Os 3 então partiram. O cristão ficou ali, deu 3 saltos de alegria e saiu cantando. É a música que ele canta: sobrecarregado de pecados, até aqui vim. Nem pôde aliviar meu sofrimento, sofrimento sem fim, até este lugar. Ah, que lugar maravilhoso junto à cruz! Será aqui o início da minha bem-aventurança? Será aqui o lugar onde o fardo das costas me cairá? Aqui se arrebentará as cordas que me amarram? Sim, aqui mesmo. Bendita cruz, bendito sepulcro, seja exaltado o homem da cruz que por mim sofreu.